Olá pessoal, vamos para mais uma aula, a aula A185. É uma aula relativa à queda de tensão admissível nas instalações elétricas e o grau de proteção dos equipamentos elétricos conforme estabelece a NBR 5410 de 2004. Então vamos lá nessa aula. Bom, a queda de tensão admissível, eu vou mostrar para vocês, né, apresentar os valores da queda de tensão admissível, né, e o grau de proteção de equipamentos elétricos segundo a NBR 5410 de 2004. Como que a gente vê esse grau de proteção, como que ele é definido conforme essa norma? Bom, primeiramente, a queda de tensão admissível pela NBR 5410. Bom, para instalações elétricas diretamente em baixa tensão, que é esse exemplo aqui, então eu venho uma rede pública em baixa tensão, eu tenho um quadro elétrico de entrada. Para essa situação, a queda de tensão máxima admissível é 5%, conforme a NBR 5410. E passa a ser 4% no caso de circuitos terminais. O que são os circuitos terminais? Circuito de iluminação, circuito que alimenta chuveiro, né? O circuito que alimenta um motor elétrico, por exemplo. Né? Então, lá nos cálculos de projeto elétrico, nós sempre colocamos uma queda de tensão 4%. Esse 4% vem da NBR 5410. Se eu admito uma queda de tensão nos circuitos terminais de 4%, no circuito de distribuição, se aqui é 4, o máximo é 5, então eu vou admitir aqui 1%, né, de queda de tensão aqui no circuito de distribuição. Isso quando as instalações elétricas são alimentadas diretamente em baixa tensão, que é o caso que eu estou apresentando para vocês. Segundo caso, instalações alimentadas a partir de instalações em alta tensão. Né? Então, você tem uma alimentação em alta tensão. Né? Aí, a queda de tensão máxima admissível é 7%. Aí nós vamos ter um transformador de rede pública em alta tensão, aí vamos ter um circuito de distribuição principal, um quadro geral, circuitos divisórios, né? Lembrando que nesse contexto aqui, a queda de tensão passa a ser 7%. Lembrando que nos circuitos terminais a queda de tensão é a mesma, por exemplo, circuito de iluminação, circuito de motor, queda de tensão 4%. Logo, os 3% de queda de tensão eu vou admitir nesse ponto e nesse ponto aqui. Então, admite-se 4% nos circuitos terminais e 3% distribuídos nesses dois caminhos aqui. Isso quando as instalações elétricas elas são alimentadas em alta tensão, né? Então tem um transformador, né, instalado na edificação lá da concessionária. Aí vem o circuito de distribuição, a origem de distribuição principal, um quadro geral, né? E aqui o circuito divisório. O que é importante lembrar é que para os dois casos ainda deve ser respeitado um limite de queda de tensão, nos dois casos, de 4% nos circuitos terminais. Então, quando a gente faz aqueles projetos elétricos lá, para calcular o condutor pelo método de queda de tensão, nós sempre utilizamos 4% a queda de tensão nos circuitos terminais. Por quê? Porque é estabelecido pela NBR 5410 e aqui eu mostro para vocês. Bom, agora vamos falar um pouquinho do grau de proteção segundo a norma 5410. O grau de proteção são medidas, pessoal, aplicadas a invólucro de um equipamento elétrico. São as medidas de proteção que você aplica em um determinado invólucro de um equipamento elétrico, visando dois pontos. Visando a proteção de pessoas contra contato a partes energizadas, que estão sem isolamento, e contra contato às partes móveis no interior do invólucro, e proteção contra a entrada de corpos sólidos estranhos ali dentro daquele invólucro. E o segundo ponto é a proteção do equipamento contra ingresso
de água em seu interior. Então, o grau de proteção são medidas aplicadas a um equipamento, né? A um equipamento elétrico, né? Visando a proteção das pessoas contra o contato das partes energizadas, proteção do equipamento contra ingresso de água. Quando o invólucro isolante ele comportar tampas ou portas que possam ser abertas sem auxílio de ferramenta ou chave, pessoal, deve haver uma barreira isolante que impeça o contato acidental das pessoas com as partes condutivas, que de uma forma ou de outra, sem barreira, poderiam se tornar acessíveis com a abertura da tampa ou da porta. Essa barreira deve garantir a proteção, no mínimo, IPXXB ou IP2X, e só pode ser removida com o uso de ferramenta. Então, eu repito aqui novamente que essa barreira ela deve ter um grau de proteção IPX, que eu vou definir esse grau de proteção para vocês, o que representa esse grau de proteção. Essa tabela é uma tabela extraída da NBR 5410, que aqui ela estabelece AD1, AD, presença de água. Então, a proteção AD está relacionada à presença de água. AD1, desprezível. AD2, gotejamento. AD3, precipitação. AD4, aspersão. AD5, jatos. AD6, ondas de água, imersão e submersão. Isso está representado pelo que a gente mais encontra pela norma técnica internacional, que é representado por IP. Então, nós temos IPX0, IPX1 ou IPX2, IPX3, IPX4, né? IPX8. Esse X aqui significa que eu estou colocando que não foi definida a proteção. Depois vem a presença de corpo sólido, que a gente chama de AE, a norma da NBR 5410, ela chama de AE, né? E aqui o código representado por IPX. Né? Aí aqui a gente vem, AE1 é desprezível, pequenos objetos sólidos de 2,5 milímetros, o AE6, por exemplo, poeira intensa, o equipamento é protegido. Se eu fosse, como os equipamentos vêm pela norma internacional, ele vem como IP6, significa que é poeira, e na norma o correspondente é AE6 da 5410. Bom, o grau de proteção, o código de grau de proteção é chamado IP, grau de proteção, Index Protection, né, que é o indexador de proteção, ele é seguido de 2 dígitos, sendo que o primeiro dígito ele está relacionado à proteção contra objeto sólido, quando é 0, não tem proteção, quando é X, não foi mensurado, grau 1, proteção contra objetos com 50 milímetros de diâmetro ou mais, proteção 3, proteção de objetos sólidos com 12,5 de diâmetro ou mais, o 3, contra objetos sólidos com 2,5 milímetros de diâmetro, proteção 4, contra objetos sólidos com 1 milímetro, proteção 5, contra poeira, e 6, a prova de poeira. Tá? Então, aqui representa o primeiro dígito. Então, o primeiro dígito está relacionado à proteção a objetos sólidos. O segundo dígito é relacionado com objetos, na verdade, é relacionado com a proteção para a água. Então, 0 não é protegido. 1, protegido contra gotas que caem na vertical. O 2, protegido com gotas que caem na vertical, com o corpo inclinado 15 graus. 3, protegido contra borrifo de água. O 4, protegido contra jorro de água. O 5, contra jatos de água. O 6, protegido contra jatos potentes de água. O 7, contra imersão temporária em água até 1 metro por 30 minutos. E 8, o equipamento seria protegido contra a imersão contínua em água. E 9, protegido contra a água proveniente de jato de vapor em alta pressão. Então, o primeiro dígito representa a proteção contra objetos sólidos, o segundo, no tocante a objetos líquidos, que é o caso da água. O primeiro código
Então, o código IP de proteção é composto de 2 dígitos. O primeiro refere às partículas sólidas e o segundo ao meio líquido. Agora, para a gente exemplificar, isso estabelece também na norma, um exemplo, IP65. Eu tenho um equipamento, ele é IP65, grau de proteção IP65. O que significa? Primeiro dígito, proteção contra objetos sólidos. Então, ele é a prova de poeira, né? Então, 5 é poeira. Desculpa, o 6, IP65, né? Primeiro dígito, está aqui o 6, a prova de poeira. O segundo dígito está relacionado a líquido, 5, protegido contra jatos de água. Então, se eu dizer, esse equipamento ele tem proteção em IP65, então ele é a prova de poeira e a prova de jatos de água. Então, essa proteção é muito importante, conforme eu já mostrei para vocês. Isso tudo é estabelecido por normas internacionais e a 5410 trabalha em cima utilizando essas normas. Para elaborar essa aula, pessoal, eu utilizei para vocês a NBR 5410 de 2004. Um abraço a todos vocês.